Então, gente, eu vou falar um pouco para vocês a respeito da grande tribulação em que estamos imersos. Vou tentar falar com uma linguagem a mais amena possível para que este vídeo não seja restrito e possa chegar ao máximo de pessoas, né? Então vocês vão compreender aqui meu comedimento e o uso de certas metáforas coloridas por vezes para justamente não ser cancelado. Ah, como a gente pode fugir disso? Não temos como evitar, não temos como escapar disso. Até porque é uma espécie de injunção divina, isso que nós estamos passando. Então não adianta, já está até escrito, né? Vocês sabem que está escrito isso bem claro, que não adianta a pessoa nem fugir para as montanhas, né? Para embaixo de rochas sólidas, que elas não vão escapar disso, certo? Claro que a elite global aí, os donos do mundo, eles pensam que vão, né? Eles pensam que vão e estão aí construindo bunkers. Só vocês pesquisem aí no Google, bunkers construídos por bilionários, ou bunkers que os bilionários estão adquirindo, né? Então são realmente fortalezas assim, fantásticas, certo? Que custam aí milhões de dólares, fortalezas, muitas dessas construídas a muitas centenas de metros embaixo do solo, né? Que resistem até mesmo a ataques nucleares, que você pode estocar alimento ali por anos, né? Mas eles acham que vão escapar, e pode até escapar no primeiro momento, né? E como qualquer pessoa pode escapar, até ter uma sorte ou algo assim, escapar no primeiro momento, mas todos vão sofrer em maior ou menor grau na grande tribulação. Não há como escapar a isso, certo? Mas eu digo, então eu não estou dizendo aqui, em última instância, de uma situação extrema já, né? De uma situação já aí de juízo final, não estou me referindo a isso. Eu estou dizendo de uma grande tribulação que pode durar muito tempo, que as pessoas pensam que a grande tribulação é um período curto, não é? Isso pode durar muito tempo. Assim como isso que a gente está imerso, a situação, essa Kali Yuga, que os indianos chamam de Kali Yuga, né? Dentro da Kali Yuga, que é uma grande era, dentro do hinduísmo, por exemplo, eles consideram que a gente vive dentro de grandes eras que duram centenas de milhares de anos. Então, dentro da Kali Yuga hindu aí, né, nós estamos numa fase que pode durar ainda 400 mil anos, no mínimo, né, que é a idade do ferro, né, da idade da deusa Kali, que é a deusa da destruição, por isso Kali Yuga. Então é uma fase que pode durar muito tempo, a gente pode ficar mergulhado nisso daqui, não na nossa geração, porque ainda centenas de gerações ainda para frente. Então é um sofrimento que a gente pode ficar muito tempo imerso. Não pense vocês assim que é algo que vai durar um tempo, uns meses, não. Isso pode durar muito tempo, entendeu? Uma era de sofrimento, uma era de decadência, de desgraça. A gente pode ficar muito tempo nisso. Vocês veem que até aquelas eras, né, dos profetas antediluvianos eram eras que duravam séculos e séculos, né? A gente está falando assim, de outros conceitos de tempo. O tempo de Deus é um outro tempo, né? Não é medido no nosso tempo. Então a gente pode ficar imerso então na nossa concepção de tempo, né? Durante mas muitos anos mesmo. Então não nos iludamos. Então como a gente pode sobreviver dentro dessa grande tribulação, né? É simples, gente. A gente tem que ser pessoas despojadas, em primeiro lugar, certo? Despojadas e desapegadas, e porque dentro dessa realidade que a gente está hoje, a gente pode ser obrigado, às vezes, né, a ter que ir embora de uma área, fugir, né, de uma região, de um lugar, certo? E temos que levar ali uma malinha, né? Então a gente tem que estar preparado para sair fora. Claro que muita gente que está me ouvindo agora vai falar, não, Cláudio, eu moro no local seguro, né? Ou quem está no Brasil, nunca vai acontecer isso, né? No Brasil, moro no local seguro, mas eu estou falando para você que eu estou falando com muita gente aqui que mora em regiões que estão aí, são zonas são zonas quentes, zonas de perigo, são zonas que podem ser afetadas amanhã, né? Pessoas que estão no Japão mesmo, o Japão é uma terra, um local
de grande risco, né? Não só de catástrofes naturais, entre aspas, né? É, sujeito aí a tudo que é tsunami, a terremoto, a tufão, a tudo aí, como também os conflitos podem chegar no Japão. O Japão não está distante das áreas de conflito, está até muito próximo, né? Vamos lembrar até que está do lado da China também, da Coreia, Coreia do Norte, né? Está dentro dessas regiões todas aí, né? Da Europa, do Oriente, está tudo próximo, né? Próprio Estados Unidos, né? Não fica longe, certo? Da área do Pacífico, está tudo próximo, certo? Então há esse risco. Então a gente tem que estar preparado hoje, né, para poder evacuar uma área. Você tem que estar preparado para. Você não pode ser uma pessoa, né, que vai, eu vou, se você tem muita coisa, você está perdido, né? Você tem que ser uma pessoa despojada. Você tem que ter é, aqueles seus bens, né, aqueles itens seus mais necessários, né, que você vai utilizar, né? Claro, objetos de higiene pessoal, roupas, vamos dizer assim, um notebook, né? O seu celular, notebook, alguns aparelhos, aí, alguns gadgets, né? Mas tudo que possa caber numa mala, né? Numa bolsa, porque é assim, né? Infelizmente é assim. Então, hoje é bom você ter ali um HD, tipo um HD externo, e lá você pode, um HD externo hoje, você pode ter um HD externo de vários teras. Você pode guardar todas as suas informações num pequeno HD externo, né? E ter essas informações também, HD externo, livros, você pode ter hoje milhares de livros, né? De tudo ali, todas as informações, fotos, todos os filmes, né? Você pode botar tudo num HDzinho externo aí, tamanho de um maço de cigarros, e poder carregar isso para tudo que é lugar. E é bom que você tenha uma backup disso e tenha também isso nas nuvens, se der, né? Por segurança, pode ter um problema aí com esse HD, certo? E também não ter tudo num só lugar, né? Não ter, você achar que tem tudo guardado nas nuvens e está seguro. Amanhã essas plataformas aí também podem cair, né? Por um motivo ou outro, podem ser adquiridas por certos donos de big techs, podem acabar, suas informações lá podem ser apagadas também, né? Nada disso é seguro. Então a gente tem que tentar se precaver das maneiras assim mais, né? Das maneiras prevendo já qualquer tipo de situação, certo? Então já pense nisso. Então ser uma pessoa minimalista. É um movimento aí que está crescendo muito, é o minimalismo, acho que vocês já viram, né? Eu sempre fui uma pessoa minimalista, sempre não, né? De um tempo para cá, certo? Até por condições mesmo pessoais, certo? Por falta de grana mesmo, certo? Então eu já sou uma pessoa automaticamente minimalista, eu não posso adquirir muita coisa, né? Então eu acho que ser minimalista é muito bom nos tempos que a gente está vivendo hoje, certo? Você ter só o necessário, né? Na sua casa, você pode ter até uma bela decoração, fazer uma bela decoração, certo? Viver muito bem sendo minimalista. Não estou dizendo que minimalista aqui vive mal, né? Dá a impressão assim, que minimalista é um jeito que vive sem nada, não é isso, né? Mas é você ter apenas o necessário, você não ficar acumulando bens, objetos, né, desnecessários, enchendo a casa né? Claro que tem gente que gosta disso, né? Mas tem gente que pode fazer isso também, não tem problema nenhum. Mas saiba que no mundo que a gente vive hoje, tudo isso daí se torna, né? Se torna assim elementos de alto, né? Você corre sério risco de perder isso tudo, né? E por falar em perder, né? Aplicações financeiras no mundo atual que a gente vive, é tudo muito arriscado, né? Qualquer aplicação financeira aí, sei que tem muita gente que ganha dinheiro com isso também que não concorda comigo. São pessoas que sabem usar muito bem, né, o mercado financeiro, sabem ganhar dinheiro com isso, né? Eu não sei, certo? Eu sou um tapado, não manjo nada de bolsa, sabe, aplicações aí, nada, não manjo nada. Eu sou um tapado total disso daí, né? Mas tem gente que manja e ganha muito dinheiro com isso, né? Mas assim, se eu fosse recomendar para as pessoas comuns, eu não recomendaria as pessoas confiarem em bancos, né? Em criptomoeda, confiar em nada de dinheiro eletrônico, nada disso daí, né? Isso tudo hoje tudo pode se volatilizar, como aí se volatilizou as criptomoedas, né? Que tinha aí o ano passado, retrasado, que teve a crise das criptomoedas, ano retrasado, né? Teve a crise das criptomoedas, assim, caiu assim assustadoramente. Quem investiu nisso aí perdeu muito dinheiro, quer dizer, tudo, e não é só criptomoeda. Qualquer investimento hoje, a pessoa pode
toda a grana pode se volatilizar, né? Sem contar as altas taxas que todas essas corretoras cobram, né? São poucas as... Melhor é, se você tem que aplicar em algo, você aplique em aplicações, utilize aplicações que não te cobrem taxas, né? Impostos, certo, que você possa ter um retorno mais imediato também, né? Né? Claro que as aplicações de retorno mais de longo prazo são as que rendem mais, né? Mas tem várias aplicações aí que você pode retirar imediatamente, né? Que você não precisa ficar preso naquilo, certo? Confiar também em instituições que tenham aí um lastro, né? Que você confia, né? Que aquela instituição, você sabe que aquela instituição ali não vai te dar problema, certo? Mas nada 100%, né, gente? Nada 100%. Mas os bens hoje que estão realmente valendo, né? É ouro, né? É ouro, o ouro nunca perde, sempre é uma aplicação certa. Você não vai ter lucros também assim, não vai ter retorno rápido e talvez nem tenha retorno com ouro, mas pelo menos uma aplicação que você não vai perder. E numa situação de crise, de hecatombe, certamente você vai ganhar, porque o ouro é a única, né? Ele não vai sofrer desvalorização como certas moedas, etc. O ouro é um bem sólido, né? Que vale em qualquer situação, em qualquer mundo, aí o ouro vai ter valor. Então, um outro bem hoje que tem muito valor são bens móveis, né? Imóveis, aliás, bens imóveis, né? Terras hoje estão valendo muito, estão valorizando demais. Terra, casa, propriedade. Se bem que é assim também. Você está arriscado a perder também. Quanta gente não perdeu os imóveis aí, as casas, nas últimas catástrofes, né? Não estou falando só dos conflitos aí, estou falando de outras aí que andaram acontecendo. Vocês sabem aonde. Pessoas que tiveram evacuadas e perderam ali. A casa estava ali, às vezes casas, até mansões, né? Casas de primeira, aí tiveram que abandonar e se mandar, né? Então, nada certo hoje. Mas que eu digo, eu acho que o bem imóvel hoje está muito valorizado, né? E é um bem assim ainda certo, né? Que tem muita seguridade, certo? E é algo que eu recomendaria, né? E as pessoas, e bens esses móveis que não sejam em grandes cidades, grandes aglomerações. As pessoas têm que fugir de grandes aglomerações, né? Nós estamos vivendo meio que um retorno à Idade Média nesse aspecto, né? A Idade Média ela surgiu depois do colapso do Império Romano, justamente por causa da insegurança, né? Do mundo na época. As pessoas começaram a fugir, a se refugiar nas florestas, né? Nos campos. E até por isso a Idade Média é uma idade muito vinculada, muito associada ao imaginário toda da Idade Média, né? A floresta, ao bosque, porque as pessoas passaram a viver, né? No mato, né? No meio do mato, aí indo para o mato, para poder fugir das invasões bárbaras e dos ataques, né? E toda a desorganização da sociedade com o fim do Império Romano, né? Idade Média que tomou a sua forma assim mais típica, a sua forma, né? Sua forma mesmo feudal com o Império de Carlos Magno, né? Mas isso é uma outra história, certo? Bom, mas então seria isso que eu tinha que falar, gente, porque nós estamos vivendo uma situação que as liberdades acabaram. Todas as nossas liberdades já acabaram, foram para o ralo, né? Tudo aquilo que a gente pensava assim em termos de mundo sem fronteiras também acabou, né? Hoje o mundo está todo, para você viajar é difícil, para você se deslocar é difícil, né? Para você hoje, sabe, hoje você fazer algo que você fazia como se estava anunciando aí o mundo global, né? Aquele mundo global que estava se anunciando nos anos 90, esse mundo acabou, né? Ele não existe mais, isso daí já era. Nós estamos vivendo então uma espécie assim de uma nova situação aí de quarta revolução industrial, né? É uma situação que a gente não vivia, acho que desde do final justamente o final do Império Romano, entende? A gente não vivia, talvez a gente possa equiparar o que a gente está vivendo hoje, aquilo que aconteceu com a Reconquista, né, espanhola, né, no século XV, no final do século XV, a gente possa comparar isso, né, com o fim lá né, com a época ali do final do feudalismo, né, da Idade Média,
certo? Com o início da Idade Moderna, estamos entrando numa nova era que lembra muito isso, né? Só que não tem nada, não é equivalente, mas nem de longe equivalente, mas eu digo assim, lembrando em termos de o fim de uma era para entrando numa outra era que a gente está entrando agora, né? Então a gente pode, eu só compararia isso, estamos vivendo assim uma espécie assim de, sabe, de mudança total e completa de era histórica, né? Então, é, então todas as nossas liberdades realmente acabaram e estamos de certa forma entrando numa nova idade média, né? Nesse sentido aí de temos que evitar grandes aglomerações, centros urbanos, porque quando acontece uma situação aí, uma crise, qualquer coisa, os primeiros lugares mais afetados são centros urbanos, né? Começa a faltar comida, falta um alimento, né? Falta água, falta tudo que é básico, né? Você fica mais suscetível a ataques, suscetível a doenças, a tudo, né? Então é uma fria realmente, certo? Viver nesses lugares, você está com a sua família nesses lugares, por exemplo, proteger a sua família nesses lugares, né? Claro que se você for se refugiar no campo, isso não é a solução também, certo? Até o Henry Kissinger dizia que se você vai se refugiar no campo, saiba que você vai ter que se proteger, né? Porque quando acontecer uma situação extrema, as pessoas que estão passando necessidade, elas vão invadir a sua propriedade, esteja onde você estiver, né? Então não existe, na verdade, segurança em qualquer lugar. O que eu estou falando aqui, gente, são formas de você ter um pouco mais, talvez, de chance de sobreviver a isso tudo. Que vocês concordam comigo, se vocês estiverem vulneráveis, né, não tomarem essas precauções, vocês vão estar mais sujeitos a não nem sequer sobreviver às situações, né? Estou dizendo, a gente tentar sobreviver, né, no desespero, certo? Numa situação extrema. Então você vai ter um pouco mais chances. Isso não vai garantir nada que a gente vai escapar, que vocês vão escapar, que nós vamos escapar, né? Seria apenas assim, você tomar uma medida de precaução para tentar ter chances maiores de escapar. Mas tudo que eu estou falando aqui, gente, são dicas, apenas dicas, e que nada é certo, né? A única coisa certa é Deus mesmo, o resto, né, é Jesus Cristo, o resto não é nada certo nesse mundo aqui, né? Aliás, eu já falei, a única certeza que a gente tem é a morte, né? É a única, não, o resto não temos certeza de nada, certo? Então, para a gente pelo menos tentar evitar ao máximo aí morrermos de maneira boba, né, idiota, né? A gente tentar se salvar, principalmente a nossa família, né? Tem muita gente que está me acompanhando agora, que são pais, que têm filhos pequenos e devem estar preocupados com tudo que está acontecendo, né? Então vamos lá. O que mais? Bom, falei em alimentos, né? A gente tem que poder tentar fazer aí um pequeno estoque de alimentos também, certo? Poder fazer um pequeno estoque. É claro que se você for bilionário, né, você poderia ter um bunker também, né? Seria o ideal, certo? Mas não, estamos falando aqui, nós não temos condições de ter bunker, certo? Você talvez possa construir uma casa segura, né? Mais segura, né? Ter um porão aí na sua casa. Não, acho que são arquiteturas que ajudam, no final das contas, né? Ter uma casa que aguente também aí grandes, né, pancadas aí, né? E tal, tem que ter hoje em dia, né? Senão você está perdido, né? E você ter a sua mão aí, né? Tudo ferramental, né? Ferramentas, né, necessárias para você fazer você mesmo certos consertos, certo? Você ter certos equipamentos também. É bom ter tudo isso, né? Armazenado, né? Claro que isso vai em contradição com o que eu estava falando aqui, e você acumular coisas. Mas é o que eu estou falando, não acumular coisas desnecessárias, certo? Até recomendo, se você tem muita coisa aí na sua casa acumulado que não usa, sabe? Guardada há muito tempo, mofando até. Eu digo o seguinte, isso daí até atravanca, né? Isso, de certa forma, o Feng Shui que diz isso. Eu não sou partidário disso, mas eu estou dizendo, tem gente que acredita nisso, né? Você ficar guardando coisas assim, isso até atravanca a sua própria vida. Não flui, as coisas não fluem, né? Então, eu acho que, não por isso, mas até para você se livrar, né? De muita coisa que a gente acumula, de coisa acumulada, você doar isso, vender, acumular, vender, doar, né?
para pessoas que precisam, entende? E não ficar acumulando. A gente tem que guardar o que eu estou falando, né? Coisas necessárias, certo? Ferramentas, né? Alguns aparelhos, apetrechos, certo? É, você sabe muito bem, não vou falar aqui, né? E ter, se possível, aí um pequeno estoque de comida aí que dure algum tempo, né? Pelo menos aí até a situação aí poder se normalizar um pouco, se é que vai normalizar, tá certo? Mas você ter assim, você ter essas precauções, né? Que são óbvias, né? O que mais aí, gente? O que mais? Claro, né, gente? Rezar bastante, né? Rezar bastante a Deus, não pecar, né? São coisas básicas, né? Porque muito do que a gente passa é castigo divino mesmo, né? Muito disso é castigo mesmo e a gente tem que fazer muita oração e jejum, essa é a grande verdade, né? Muita meia-culpa, mas falando em termos práticos, né? Falando em termos práticos, é isso, gente. Eu acho que eu falei aí, dei algumas dicas, né? E a gente pode, nisso tudo, e tentar encontrar vários meios de sobreviver, vários meios, certo? Porque eu sei que tem muita gente passando dificuldade aqui que está me acompanhando, né? Assim como eu mesmo, né? Que passa por mil dificuldades, mil perrengues aí, né? E, e assim, a gente pode sobreviver de mil maneiras, tá? Eu não estou falando aqui para as pessoas, não, porque as pessoas não se sintam ofendidas, as pessoas que estão muito bem, eu sei que muita gente está muito bem, né? E não precisam disso, certo? Mas eu estou falando para pessoas que estão passando vários perrengues aí, como eu, por exemplo, né? Passam perrengues e você encontra vários meios, você tem vários meios de sobreviver, você pode sobreviver de vários meios, né? E você pode recorrer ainda a vários meios aí que ainda a gente tem que aproveitar, por isso que a gente tem que aproveitar o que ainda resta, o pouco que ainda resta, certo? O pouco ainda que existe ainda de legalidade, de Estado de Direito que ainda resta, o pouco, né? Que a gente pode aproveitar, a gente pode usufruir de bibliotecas grátis, né? Então a gente tem que aproveitar isso. Tem muita biblioteca grátis aí, tá? A gente pode adquirir muitos bens culturais de maneira totalmente gratuita. É só procurar o que vocês acham, né? A gente pode usufruir até mesmo aí né, de certas necessidades assim, né? Que a gente tem, que a gente não pode às vezes pagar por isso de maneira gratuita também, tá? É só procurar aí, certo? Que a gente acha. Então dá para ir sobrevivendo, né? Por meios né? De muitos meios ainda aí, né? Então é aproveitar essa que ainda existam, né? Essas formas de a gente conseguir sobreviver ao menos, tá? E assim, sobreviver também. As pessoas que têm aí um quintal, né? Um pedaço de terra qualquer, mesmo que não tenha um quintal, você pode até plantar em vaso, né? Plantar até alimentos que a gente possa consumir, além de economizar uma grana em alimentos que está caríssimo, né? Alimentos estão caríssimos, você poder consumir alimentos sem transgênico, né? Alimentos mais sem agrotóxicos, certo? Procurar consumir alimentos, né, que não estejam envenenados, contaminados, que não estejam aí, certo? Eu não digo aqui para ninguém virar vegano, não é nada disso, né? Mas assim, a gente sabe muito bem o problema desses alimentos industrializados, né? Evitar isso ao máximo, né? Que der, mas não dá. Eu sei que isso aí não dá, porque principalmente pessoas que passam necessidades aí. Você vai no mercado, aí você compra o que há de mais barato, certo? Você não tem como ficar escolhendo. Se eu pudesse, eu compraria, chegar lá no mercado, eu compraria só aqueles alimentos né, que dizem ser alimentos totalmente naturais, né, que não usam agrotóxicos, custam caríssimos, a gente sabe disso, certo? A gente tem que comprar enlatado, comprar essas coisas aí, infelizmente, né? E a gente também não consegue nem evitar, por exemplo, a gente ser contaminado aí por água contaminada, que a gente não sabe o que está consumindo hoje, né? A gente é bombardeado aí por você sabe o que vem lá do céu, né? Que cai nas nossas cabeças, que alguns aviões passam e jogam nas nossas cabeças, né? Poluição eletromagnética, certo? Micro-ondas, a gente está sendo contaminado por isso, então é difícil, né? Então é difícil a gente escapar disso. Disso daí é muito difícil de escapar. A gente está sujeito a isso, infelizmente, né? Nossas vidas estão sendo abreviadas, infelizmente, por tudo isso. Mas a gente pode fazer o quê? Tentar aí fazer exercício, né? Sei que é uma coisa tão óbvia fazer exercício, levar uma vida saudável, né?
tomar sol, que é bom, né? Tomar um solzinho, também tá vitamina D, né? Sabe? Comer bem, entendeu? Comer bem. É importante isso. Eu sei que é óbvio, mas muita gente que não faz o óbvio, né? Comer bem, certo? É, certo? Fazer aí o que for possível para, né, poder estar bem, entende? Que é importante isso, certo? Sei que isso aí também não é o certo. Sei que muita gente toma isso como até um discurso aí do que estão querendo impor, né? De certa forma é também, né? Mas o que estão querendo impor aí é uma espécie de hipocondria aí, né? De algo até muito doentio, né? Não é isso que eu estou falando, né? Ninguém precisa cair nisso. Você pode ter uma vida, levar uma vida aí comendo o que você quiser aí, sem precisar cair nessa espaela aí, né? Isso aí chega a ser até tortura aí, não, isso aí não, né? Mas ter o bom senso, certo? A gente tem o bom senso e tudo mais, mas aquilo que eu tô falando, tudo isso aí é só são só medidas assim muito parciais, tá? Que eu tô falando, mas então, gente, eu acho que de resto fica subentendido, não preciso falar mais, certo? É a gente procurar tomar aí algumas, né, atitudes que pelo menos vão trazer um pouco mais de tranquilidade, vão proteger um pouco mais a gente mesmo e as nossas famílias aí, nossos bichinhos também, né? Nossos gatos, cachorros, né? E, e enquanto nós estivermos vivendo nessa grande tribulação, né, a gente tem que se manter o máximo possível informado, certo? Por isso que é importante continuar lendo bastante livros aí, não ficar gastando o nosso tempo muito aí em rede social, né? Gastando o nosso tempo em bobagens aí, entende? Usar a rede social só para passar nossas mensagens aí, você sabe muito bem, né? Que é o único meio que a gente tem hoje para isso, né? Mas a gente procurar as mídias alternativas, né? Aí a imprensa alternativa, a gente procurar apoiar também tudo isso, procurar entrar aí em lutas, né, em lutas contra isso que está acontecendo, né, fazer o possível que a gente possa fazer, toda resistência hoje que a gente possa participar é importante, né, porque não pensem vocês que esses que controlam tudo aí, eles não sintam isso, eles sentem sim. Eles sentem, tanto é que não fosse isso, eles não estariam tão preocupados aí em censurar cada coisa que a gente fala, né? Se fosse tão sua importância assim, por que eles ficariam aí tão preocupados em ficar aí querendo calar, né? Até mesmo pessoas que estão fazendo uma postagem, uma simples postagem sendo caladas, como a gente está vendo aí que está acontecendo agora, né? Querendo aprovar leis draconianas. Por que será, né? Porque, na verdade, toda resistência, né? Enquanto tiver uma pessoa resistindo, a gente viu isso nos livros também, aí, nesses livros é, de ficção científica distópicos, né? Vocês podem ver, enquanto tiver uma pessoa ali resistindo, eles vão atrás dessa pessoa, entende? Então é assim, gente, é importante, cada pessoa, cada um de nós que está aqui resistindo, tentando fazer algo, conta muito, não pense para vocês que não contam não, porque contam muito sim, certo, gente, contam muito, e a gente age de maneira bem racional, certo? Bem precavida, bem inteligente, não caímos aí em atos, certo? Em atos don quixotescos, né? Porque isso aí é bobagem, né? É bobagem, então nós vamos agir de maneira muito inteligente. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei aí e eu já falei o suficiente. Nós passamos por tudo isso, por toda essa grande tribulação e é uma realidade que inescapável, tá? Inescapável. Então, tentemos fazer aí o melhor possível. Então é isso, gente. Que Deus ajude a todos nós. Um grande abraço e até a próxima. E, claro, gente, por favor, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal, torne-se membro, me ajude no Patreon, torne-se meu patrono. Lá vocês vão ter acesso a centenas de conteúdos exclusivos, muito texto que eu coloco lá sobre tudo que está acontecendo atualmente no mundo, né? Então, por favor, gente, apoiem, porque
vamos fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Tudo de bom e até mais.